Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer um ensinamento que Deus colocou no meu coração. Irmãos, todo dia, antes de eu gravar o vídeo, antes de eu clicar aqui no botão do celular para gravar, eu sempre peço a Deus uma palavra. E hoje, enquanto eu orava pedindo a Deus pela sua vida, o Espírito Santo colocou uma cena na minha mente. Às vezes, irmãos, Deus vai falar com a gente colocando uma ideia, colocando um pensamento muito forte. E aí você acha que é coisa da sua cabeça, mas na verdade é o Espírito Santo que soprou em você, colocou esse pensamento muito forte, sabe? E me veio uma cena muito interessante. É como se você estivesse subindo uma montanha. Imagine que você entregou sua vida para Jesus e aí você começou uma caminhada. Só que essa caminhada é uma montanha. E aí você começa a subir e tudo está maravilhoso, só que ao longo do caminho você vai perdendo a sua alegria. Ao longo do caminho você vai ficando triste, apesar da paisagem ficar cada vez mais bonita. Você está cada dia mais próximo do céu, porque essa montanha vai te levando para o céu. Imagina essa cena aí. E aí você está triste nessa jornada. E aí, então o Espírito Santo, ele tocou muito forte no meu coração a respeito de algo que você vem carregando. Pesos desnecessários na sua mochila. Imagine que ao longo do caminho você vai colocando pedras dentro dessa mochila. E esse peso desnecessário, ele não apenas te entristece, afinal de contas, vai ficando pesada a jornada, mas ele também atrasa os planos de Deus. Irmãos, tem coisas que Deus já queria estar fazendo na nossa vida, mas a gente, por causa do medo, das inseguranças, a gente vai impedindo Deus de trabalhar na nossa vida. Quantas pessoas hoje, elas sabem que tem que fazer algo, Deus já colocou no coração dela que não está certo, que ela tem que parar com aquilo, mas ela não quer parar. Por quê? Ou está muito agarrada àquele problema, ou pecado, ou pessoa, ou então ela simplesmente não tem coragem de dar um passo de fé. Irmãos, o medo é o maior inimigo da nossa fé. E hoje eu quero trazer aqui um exemplo que Deus colocou no meu coração, que é o exemplo de Abraão. E sabe uma coisa que Deus tem falado muito comigo ultimamente, irmãos? É a respeito da obediência completa, uma obediência radical, sabe? Deus, irmãos, Ele tem ciúmes de nós através do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, Deus deseja ser o nosso único Senhor, Salvador. Nós somos propriedade exclusiva dEle. É isso que a Bíblia diz. Mas quando a gente coloca outros ídolos no coração, outras urgências, necessidades, a gente coloca na frente de Deus, aí, irmãos, tudo começa a ficar complicado. Deus, ele se desagrada. Inclusive, Jesus disse, você não pode amar a Deus e ao mesmo tempo amar o dinheiro. Porque se você amar o dinheiro, você vai entristecer a Deus. E se você amar a Deus, você vai aborrecer o Deus dinheiro, que é Mamon. Então, irmãos, nós estamos nessa batalha, vamos assim dizer, onde o inimigo quer ganhar espaço no nosso coração, mas o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso conselheiro. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui todo dia às 5 horas da manhã e também às 6 horas da noite, para que o nosso coração se volte para o Senhor. Todo dia a gente tem que fazer esse exercício, porque infelizmente nós temos a tendência de nos desviarmos dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, agora o nosso espírito, ele vivificou, ele foi vivificado. E por causa disso a gente deseja as coisas do alto, a gente quer andar em santidade, a gente quer sentir a presença de Deus, caminhar em obediência, mas ao mesmo tempo ainda estamos num corpo de carne, um corpo que foi contaminado pelo pecado. E por isso estamos no meio dessa batalha. E para isso, todo dia a gente tem que ter disciplinas espirituais. Amém? Isso é muito importante. Por isso eu te convido todo dia a estar aqui comigo, porque quando você vem aqui meditar na palavra, orar junto comigo, você está disciplinando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para se dedicar totalmente ao Senhor, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, muito rapidinho, não paga nada. Clique no botão embaixo do vídeo inscrever-se e do lado ative o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, a Bíblia conta uma história que mostra de uma maneira muito clara por que nós devemos obedecer de maneira completa. Deus não aceita nada pela metade. E essa história é a história de Abraão, um homem que Deus escolheu para algo grandioso.
E quando nós lemos lá no livro de Gênesis, a gente percebe que Deus, ele deu uma instrução muito clara para Abraão. Era um chamado radical, sabe? É como se fosse assim: Abraão, larga tudo e me siga. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 12, o versículo 1. Diz assim, ó: O Senhor disse a Abraão: Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Irmãos, olha só essa ordem que Deus deu. Deixa a sua terra natal, os seus parentes e a família de seu pai. Então, Deus foi muito específico. E uma coisa que eu tenho aprendido cada dia mais, irmãos, é que a palavra de Deus não faz curva. Se Deus te falou uma coisa, se é algo específico, obedeça exatamente o que Ele te pediu, o que Ele te falou, tá certo? Deus é específico, irmãos. Então Deus não falou para Abraão assim, ó: Abraão, deixa só a sua terra natal ou deixa só o seu pai. Não, Ele incluiu os seus parentes. Irmãos, naquele tempo a família, o clã, era muito importante, entendeu? E sair de perto dos seus parentes era quebrar laços muito fortes. Até hoje é assim, né? Você que é muito agarrado com seus pais, com seus irmãos, sua família, você entende muito bem o que eu estou falando. E naquela época, irmãos, naquela cultura, era muito mais forte, porque você abandonar a sua família era você correr risco de vida. Naquela época era totalmente diferente, certo? Então você imagina a pressão que Abraão sofreu. Por quê? Ter que deixar tudo para sair somente com a sua esposa, irmãos, era completamente difícil. Então Abraão, infelizmente, falhou nessa questão. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele deixou a terra natal, tudo bem, ele deixou a família do pai, mas ele acabou levando seu pai, ele levou a sua esposa Sara e ele acabou levando também o seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló, ele tinha morrido. E nessa época Ló estava muito unido com Abraão. E então eles saíram da terra natal, da cidade que eles nasceram, e eles pararam numa outra cidade chamada Harã. E quando eles chegaram ali, eles ficaram ainda um bom tempo, até que o pai de Abraão acabou morrendo, por velhice provavelmente. E a partir desse momento então, Abraão decide seguir em direção à terra que Deus lhe mostraria. Só que tem um detalhe: o sobrinho de Abraão acabou indo junto com ele. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes porque Abraão levou também o seu sobrinho, mas provavelmente foi por causa do afeto, já que Ló tinha perdido seu pai e provavelmente Abraão se sentia responsável por ele. Ou talvez foi porque Abraão sentiu medo de seguir sozinho. É claro, ele estava com sua esposa, mas era mais confortante, entendeu? Era mais leve, sabe? Na cabeça de Abraão, certo? Então, Abraão seguiu em frente com seu sobrinho. E aí eu trago para a nossa vida, né, irmãos? Quantos de nós também agimos da mesma maneira? Muitas vezes Deus fala para a gente largar um hábito, uma amizade, uma situação, e a gente pensa assim: ah, mas não é tão ruim assim, né? Eu posso ir mantendo do jeito que está. Quem sabe essa pessoa que eu estou me envolvendo, ela começa a frequentar a igreja, quem sabe ela muda de vida, não é assim? A gente tenta dar esse jeitinho brasileiro nas coisas de Deus. Mas irmãos, com Deus não tem isso. Deus exige de nós uma obediência completa. Amém? E eu quero que você entenda uma coisa: se Deus nos pede algo, é para o nosso bem. Deus não é um estraga-prazer. Quando Ele nos manda romper com uma certa amizade, que às vezes nos afasta dele, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Tem pessoas, irmãos, que não estão conectados na mesma visão espiritual. Tem pessoas que vão ser uma pedra no nosso caminho, entendeu? Elas vão atrasar o percurso. Irmãos, não estou dizendo que a gente tem que se sentar somente na mesa daqueles que vão nos proporcionar alguma coisa. Não é isso, irmãos. Isso aí é coisa de coach. O que eu quero dizer para vocês aqui é que muitas vezes Deus vai nos dar instruções específicas e nós precisamos obedecer porque é para o nosso bem. Sabe por quê? Vamos voltar aqui para a história de Abraão. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3 que Abraão e Ló de repente foram se tornando muito ricos. E eles começaram a ter muitos rebanhos, muitas tendas, e a terra onde eles estavam naquele momento já não era suficiente para sustentar os dois juntos. E então a Bíblia diz em Gênesis 13, o versículo 6: a terra não era capaz de sustentá-los, porque os seus bens eram tantos que eles não podiam morar juntos. Irmãos, é aí que começou a briga, é aí que começou as intrigas. Não entre Abraão e o seu sobrinho Ló diretamente, não, mas entre os pastores que trabalhavam para eles.
E um detalhe interessante, a briga não foi com o inimigo de fora, foi dentro do próprio círculo deles, entendeu? Inclusive a Bíblia diz que na época ali onde eles estavam, havia outros povos naquela região. Havia os cananeus, os ferezeus, e eles também disputavam por pastagem, eles também precisavam de água. O que era para ser uma bênção, ter muitos rebanhos, muita riqueza, acabou virando motivo de conflito por causa dessa meia obediência que aconteceu lá atrás, entendeu? Então vamos ver alguns exemplos aqui na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Às vezes você está num relacionamento amoroso que vive em crise. Vocês vivem brigando, vocês nunca conseguem ser felizes de verdade. E é claro que eu estou falando aqui de namoro, eu estou falando até mesmo de um noivado, sabe? É um alerta para você não casar errado, para você não fazer uma escolha errada. E se você já está casado, aí sim você tem que lutar pelo seu casamento. É claro que são casos e casos, mas eu estou aqui para dizer que Deus, Ele já te dá sinais, entendeu? Muitas vezes você está com uma pessoa errada ou não é a hora certa e você simplesmente ignora todos os sinais. As pessoas à sua volta aconselham, mas você não dá ouvidos, entendeu? Ou então você entrou numa sociedade, você fez uma parceria com alguém que hoje só te traz dor de cabeça, prejuízo, e isso tem que te trazer uma reflexão. Será que quando vocês começaram com oração, com a direção de Deus, ou foi só na base da oportunidade ou na sua própria força? Irmãos, às vezes a gente está tão cansado de passar por problemas, por desertos, e a gente começa a tomar decisões por conta própria. A gente não consulta mais a Deus e isso é um grande perigo, entendeu? Ou então você se envolveu com alguém que não tem a mesma fé que você, não tem a mesma ideia, o mesmo pensamento. Irmãos, isso é um perigo, porque a Bíblia diz que não devemos nos prender a um jugo desigual, entendeu? Mesmo que você pense assim, mas eu amo essa pessoa, eu consigo influenciar ela, depois eu trago ela para a igreja. Irmãos, ir para a igreja não significa que a pessoa se converteu, não significa que agora ela tem um relacionamento com Deus, entendeu? Então eu não estou dizendo aqui para você romper com algum vínculo, com alguma pessoa, não é isso. Eu estou dizendo para você orar, para você perguntar a Deus, será que você tomou alguma decisão errada lá atrás, assim como Abraão? O interessante é que Abraão é conhecido como o pai da fé, é um grande homem de Deus, é o nosso patriarca. Só que, irmãos, ele era pecador, ele não era Jesus, ele tinha pecados, ele tinha falhas. E mesmo assim, Deus fez uma obra linda na vida dele. E eu quero continuar com a história aqui para te explicar uma coisa muito importante. Quando Deus percebeu que havia essa disputa, essa briga entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló, Deus não interveio. Ele permitiu que aquela situação chegasse no limite justamente para eles tomarem uma decisão. E lá em Gênesis capítulo 13, o versículo 8 e 9, o próprio Abraão chegou para Ló e ele disse o seguinte: olha, Ló, não pode ser assim, escolha para onde você quer ir e eu vou para o outro lado, desse jeito não dá mais. Então, irmãos, no coração de Abraão, ele decidiu pela primeira vez se desligar dos seus parentes. E foi depois dessa renúncia, depois que Ló foi embora e ele acabou escolhendo as Campinas Verdes, que depois a gente sabe que eram Sodoma e Gomorra que estavam ali perto, e Deus teve compaixão de Ló e de sua família e usou Abraão para interceder por eles. Mas enfim, foi depois que Abraão desvinculou no seu coração esse apego emocional pela família que Deus então ele fez uma grande promessa a Abraão. E eu quero ler para você Gênesis 13, o versículo 14 e 15. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: olhe o máximo que você puder em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, eu lhe darei, e também aos seus descendentes para sempre. Amém? Olha só que virada de chave, irmãos. Enquanto Ló estava ali, a promessa estava meio que travada, sabe? Deus já tinha prometido a terra antes, mas agora, depois dessa separação, depois de cortar esse cordão umbilical, vamos assim dizer, Deus então falou para Abraão: olhe o máximo que você puder em todas as direções. Eu estou dando a você essas terras. Então, irmãos, é como se antes a visão de Abraão estivesse meio embaçada, sabe? Sabe aquele homem, aquela mulher que a gente sabe que é de Deus, mas a pessoa parece que não consegue romper. Ela está sempre travada. Muitas vezes é por causa desses vínculos no nosso coração. Vínculos emocionais, misturados com medo, com incerteza, com insegurança, entendeu? Então nós vamos orar nesse sentido hoje. Olha, Deus tocou muito forte no meu coração que é tempo de mudança de vida, irmãos.
Você pode estar orando, jejuando, e eu creio que essa é a resposta de Deus para você. Você precisa deixar certas coisas para trás, porque muitas vezes a bênção, ela não vai vir na sua força, na sua inteligência, mas ela vai vir através de uma entrega. Simplesmente você soltar e Deus vai colocar a mão. Amém? A Bíblia diz, por exemplo, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Que se você continuar com raiva no coração, sem liberar o perdão, com mágoa, se você desejar vingança, querer resolver tudo na força do seu braço, Deus não vai colocar a mão. Mas, se você simplesmente se entregar ao Senhor, deixar que Ele te proteja, Ele te defenda, é aí que Deus começa a operar. Amém? Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que estão guardando mágoa ainda no coração, pessoas que não conseguiram perdoar de verdade. E hoje, irmãos, eu creio, toda dor, toda frustração vai cair por terra. Aleluia! E assim como Deus prometeu algo grandioso para Abraão, eu creio que hoje Ele vai te entregar uma chave. Eu creio que hoje Deus coloca sonhos novos no seu coração, novas revelações. Irmãos, Deus prometeu para Abraão algo que ele jamais imaginava. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. A Bíblia diz em Efésios 3, o versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Amém? E o maior presente que Deus poderia nos dar é Jesus. Jesus é o melhor de Deus para nós. Jesus, irmãos, quando nós temos um relacionamento com Ele, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Jesus começa a tirar toda dor, toda mágoa, toda aquela tristeza, sabe? Sabe aquele momento que você, mesmo sabendo que Deus tem algo na sua vida, você não consegue se alegrar? Irmãos, é hora de tirarmos os olhos das bênçãos e olharmos para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem alegra o nosso coração e nos dá um sentido para a vida. Amém? Vamos orar então nesse momento. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários se Deus falou com você. Escreva assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Amém? Ou então escreva: Deus falou comigo hoje. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e no final da oração eu peço para você não sair, mas compartilhe com 3, 5 amigos seus no WhatsApp. Eu creio que Deus estará usando você para levantar essas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra na nossa alma e nos mostra a verdade sobre nós mesmos e sobre o Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos ama tanto que mesmo quando nós desobedecemos, mesmo quando nós tentamos dar o nosso jeitinho, o Senhor não desiste de nós. Quantas vezes, meu Pai, nós agimos por medo, nós agimos por impulso, nós fazemos aquilo que o Senhor não está se agradando e mesmo assim não queremos mudar de vida. Mas, Senhor, hoje o Senhor falou conosco. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas nossas obediências parciais, pela metade. Oh, Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós carregamos pedras na mochila, pesos desnecessários, e isso nos atrapalha, isso nos impede de avançar. Pai, nos perdoe por insistirmos em relacionamentos, em hábitos, em pecados, caminhos que não vêm do Senhor e que nos causam tanta dor e conflito. Oh, meu Deus, nós reconhecemos que muitas vezes somos nós mesmos que criamos as nossas tempestades por desobedecer a Tua voz, que é mansa, que é suave. Oh, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, nós te pedimos discernimento. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para vermos com clareza o que precisa ser renunciado na nossa vida. Mostra-nos qual é a bagagem pesada que estamos carregando, que está impedindo o nosso avanço espiritual e limitando a Tua promessa. Quebra, meu Pai, toda cegueira espiritual e toda teimosia no nosso coração. Nós oramos por força, por coragem. Oh, meu Deus, nos ajude a fazer as renúncias necessárias. E eu oro agora, meu Pai, por cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Eu oro, meu Deus, pela vida financeira, que o Senhor traga direção, sabedoria para essa pessoa romper com sociedades que não vêm de Ti, para essa pessoa fazer somente negócios bons, que vão atrair bênçãos para a sua família. Tira de nós, meu Pai, toda ganância, tudo aquilo que nos faz agir por impulso, pensando somente no lucro, mas não pensamos no trabalho, nos riscos. Oh, meu Deus, nos ajude também a lidar melhor nos relacionamentos.
Cura, meu Deus, as feridas da alma, pessoas que estão sofrendo, Pai, pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem liberar o perdão. Oh Deus, eu sei que não foi fácil, foi duro ouvir aquelas palavras, foi duro ser humilhado, humilhada, traído, traída, mas Senhor, a Tua palavra nos ordena, devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoa todos os dias. Por isso, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a rompermos com esses laços emocionais. Quantas pessoas agora não conseguem se desvincular do pai, da mãe, estão tão agarrados que não conseguem cumprir a Tua vontade. Tem pessoas aqui, meu Pai, que têm chamado de pastor, de missionário, mas não conseguem se libertar. É como se fosse um peso, algo que os puxa para trás. Senhor, eu creio que quando obedecemos a Tua voz, a Tua vontade, tudo coopera para o nosso bem. Isso não significa que vamos deixar de amar os nossos parentes, não significa que vamos abandoná-los para sempre, não é isso. Mas, Pai, muitas vezes nós precisamos tomar decisões importantes e isso vai ser bênção não somente para nós, mas também para toda a nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes, custe o que custar. Devemos agradar somente a Ti e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nós. Pai, eu Te agradeço e eu Te peço que esta oração, essa mensagem se espalhe, que mais e mais pessoas sejam alcançadas, que haja libertação, salvação, cura e direção através da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano
Lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.